Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, a nossa aula de hoje, a nossa sexta aula, o nosso sexto encontro, ele, na verdade, ele é um complemento, uma continuidade da nossa aula 5, né, que foi uma revisão para a AV1. Então, hoje nós iremos continuar, iremos manter essa temática, né, iremos novamente pontuar algumas partes importantes do nosso conteúdo da AV1, lembrando, pessoal, que a AV1 ela foi feita, né, baseada no primeiro capítulo do módulo 1, que é a Primeira República, ok? Bem, então, na semana passada nós vimos de uma forma geral os pontos principais desse capítulo, e hoje nós vamos focar em pontos mais específicos do conteúdo, tá? Mas fiquem tranquilos, porque os exercícios já foram feitos, o capítulo já foi dado para vocês, tanto em sala de aula quanto aqui nos nossos encontros virtuais, e eu tenho certeza que todo mundo vai se sair muito, muito bem. Ok? Bem, então vamos lá. Brasil, Primeira República. Se trata exatamente de um momento de transição, né? Para a gente falar de Primeira República, a gente tem que lembrar, né, do contexto, do cenário do Brasil ali no final do século XIX. E aí a gente precisa falar de crise da monarquia, né? A gente não pode falar de Brasil, Primeira República sem entender como essa república vai chegar, né? E eu falo para vocês que, sempre falei, né, que a crise do Segundo Reinado, ela tem como momento marcante a Guerra do Paraguai, né? Eu sempre fiz aquela comparação do carrinho da montanha-russa, né? Que ele sobe, 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 chega lá no topo, ele só tem um caminho, um destino, né? Cair, ladeira abaixo. E é isso que acontece com a monarquia, né? A Guerra do Paraguai é o auge da centralização monárquica, mas também é o início da queda do Segundo Reinado, né? Por vários motivos, como, por exemplo, o contato dos militares, né, das tropas brasileiras com países republicanos, então as ideias republicanas vão começar a entrar mais fortemente no Brasil, elas já estavam infiltradas ali, principalmente com a população cubana, ou até mesmo com os cafeicultores paulistas, mas com a Guerra do Paraguai isso vai chegar até os militares também. A questão da abolição, né, o abolicionismo, ele vai começar, né, a se intensificar, ele já existia, mas ele vai se intensificar após a Guerra do Paraguai. Então, são estruturas da monarquia, né, como a escravidão, e o próprio conceito mesmo de monarquia, que vão começando a ruir ali no final do século XIX. E aí a gente tem que entender que qual é o grupo, na verdade, que detém o poder econômico nesse momento? São os cafeicultores, né? As oligarquias ligadas ao café. Ou seja, o poder econômico ele está no campo nesse momento. O Brasil não é um país industrializado, então as oligarquias rurais têm grande poder, não só econômico, mas também vão começar a ter um grande poder político, ok? Bem, pessoal, o nosso livro ele vai falar também na questão dos afrodescendentes, e isso é um ponto muito, muito, muito importante, porque um dos pilares da monarquia, né, era a escravidão, e essa escravidão, quando acaba, ela vai ser responsável por acelerar exatamente essa proclamação da República, tanto que a abolição acontece em 88, e em 89 a República ela é proclamada. Então, falar da questão afrodescendente é fundamental. Os afrodescendentes, eles não foram incluídos na Constituição de uma forma a gerar uma solução, né, para a desigualdade
que a própria escravidão trouxe para a nossa história, né? Os ex-escravizados não tiveram nenhum apoio, nenhum programa que inserisse essa galera na sociedade que estava se formando, na sociedade republicana que estava se formando, né? Então, falar de pontos de resistência, como, por exemplo, a Casa da Tia Seata, é de suma importância, porque ali é o berço um dos berços, né, da resistência cultural afrodescendente, né, um dos berços. Outro ponto importantíssimo que a gente precisa falar é da Constituição de 1891. O Brasil, ele agora é republicano e ele precisa de uma nova Constituição. Você não pode continuar seguindo as leis do Império na República. Por exemplo, poder moderador. Não faz mais sentido existir poder moderador. Então, na nova Constituição, esse poder é extinto. Permanece, né, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, mas o moderador sai, por motivos óbvios. Não tem mais imperador, não tem mais monarquia, né, para exercer o poder moderador. E aí, um outro ponto importante é a forma de se fazer política nesse momento, que ela é baseada na política dos governadores. Durante muito tempo se falou, né, da questão da República do Café com Leite, né, aliás, da política do café com leite. Lembrando, gente, que a primeira fase dessa república, ela é chamada de República da Espada ou dos Marechais, porque ali, após a proclamação, os 10 primeiros anos são marcados por governos militares, né, o do Deodoro, que proclamou a república, e o Floriano. Mas esses dois governos vão enfrentar grande pressão, né, grande oposição, e o Deodoro renuncia e o Floriano também não vai fazer um governo tranquilo. Mas após dessas duas figuras militares, começa a República Oligárquica, né? Ainda dentro desse contexto de Primeira República, né, ela tem subdivisões. Na Primeira República, ela é dividida em República da Espada e República Oligárquica. E aí começa, então, a chamada República Oligárquica, né? Onde os civis vão assumir o poder, mas com limites, né? Como o próprio nome fala, oligarquia é governo de poucos, né? Numa tradução assim muito livre. Então, quem são esses poucos que vão dominar o cenário político nacional, né? São os grandes fazendeiros. E os grandes fazendeiros de quê? Nesse momento, a principal economia ligada à agricultura é o café. Então, são os cafeicultores que vão dominar o cenário político brasileiro. E a gente sabe que a produção de café está concentrada aqui no Sudeste, né? Então, a ideia da política do café com leite é o revezamento, né, de São Paulo e Minas na presidência da República, ou efetivamente um paulista e um mineiro, ou algum político indicado, né, numa certa aliança com essas duas oligarquias. Só que essas oligarquias elas só chegam ao poder porque elas conseguem voto, né? E esse voto vem da onde? Quem consegue esses votos? Né? Esses votos, eles acontecem através da política dos governadores, e funciona mais ou menos da seguinte forma. Mais ou menos da seguinte forma. O governo federal faz aliança com os governadores em troca de verbas para os estados, né? Então, o governo federal promete verbas para um determinado estado em troca de votos. Esse governador que fez esse acordo, então, ele precisa mandar esses votos, né? Ele precisa encontrar esses votos. Então, ele procura os coronéis. E aí, os coronéis é que fazem, né, todo esse trabalho de convencimento, entre aspas, né, porque isso tudo acontece com muita violência, né,
começa, então, o processo, como eu disse, entre aspas, de convencimento da população a votar nesse candidato que fez esse acordão, né, essa parceria. Em troca do que os coronéis vão fazer isso? Em troca de apoio político e também financeiro. Bem, sendo assim, é dessa forma que funciona a política dos governadores, que vai manter, né, esse revezamento São Paulo e Minas no poder, chamado de política do café com leite durante muito, muito, muito tempo. Bem, então, a base disso tudo é o coronelismo, né? O coronelismo que funciona através da violência, através da extorsão, através da troca de favores, né? Essa ideia de que o coronel tem um seu curral eleitoral, onde o nome curral mesmo lembra animais, né? Onde os seus eleitores, né, são comparados a animais porque não possuem o discernimento de raciocinar, né? E não ver que estão sendo manipulados, né, no chamado voto de cabresto. Bem, pessoal, todo esse cenário político, né, ele vai gerar descontentamentos e revoltas. Essas revoltas, elas podem ser divididas em dois grupos, tá? As revoltas rurais e as revoltas urbanas. Como característica das revoltas rurais, nós temos duas principais: Canudos e Contestado. O que essas duas revoltas têm em comum? A questão do messianismo, né? Todas as duas têm lideranças consideradas santas, né? Os líderes dessas religiões, né, dessas revoltas, são considerados messias, pessoas enviadas por Deus para salvar o povo daquela situação. As revoltas urbanas, nós vamos ter aqui os mais variados possíveis. Nós vamos ter a revolta da vacina, que, na verdade, ela não é uma revolta causada pura e simplesmente pela vacinação obrigatória, ela é um acúmulo de descontentamentos que vai ter, no caso, como a gota d'água, a vacinação obrigatória, mas a gente não pode falar de revolta da vacina sem falar do bota abaixo, né, da questão de transformar a capital do Rio de Janeiro num lugar civilizado, né, uma cópia de Paris, praticamente. Então, falar de revolta da vacina tem que lembrar que a vacina não é a única causadora, não é o único motivo, né? Temos também a revolta da Chibata, que é uma revolta que ocorre na Marinha contra ali os castigos físicos, lembrando que a Marinha tinha ainda como código de conduta desde seu código, desde a época escravocrata, então muitos resquícios da escravidão ainda permaneciam dentro dessa instituição. Temos também o movimento tenentista, né, que é um movimento que vai exatamente pedir pela moralização da política, né? Jovens tenentes querem a moralização da política, como, por exemplo, o voto secreto, e por aí vai. Temos também o movimento operário, né? A gente precisa lembrar que os imigrantes estão chegando cada vez em números maiores, e eles também estão trazendo, né, na bagagem não só a esperança de reconstruir a vida, mas também toda uma questão ideológica, trabalhista, e eles vão começar a trazer essas ideias para o Brasil, né, de questionamento, né, da exploração nas fábricas e por aí vai. Lembrando que muitos vão, na verdade, para o campo, tá, pessoal? No sistema ali de colonato, né, no sistema em que eles se viam obrigados a pagar com trabalho os custos da viagem, né? Esse sistema era chamado ali de colonato. Bem, pessoal, é mais ou menos isso, né? Pontuamos aqui os pontos principais, né? Falamos de política dos governadores, acabamos de falar de colonato, falamos sobre a revolta da vacina,
falamos do voto de cabresto, falamos da questão messiânica, de de contestado e canudos. E é isso, pessoal. Falamos da questão do afrodescendente. Todos esses são pontos bastante importantes para a nossa prova, ok? Então, pessoal, espero ter ajudado com esse nosso encontro e até a nossa próxima aula, aí sim já com conteúdo novo. Ok, pessoal? Um grande beijo. Tchau, tchau.